Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Iniciar essa jornada rumo aos mistérios da nossa própria cognição é, tipo, sempre fascinante. Com certeza. É um assunto que mexe muito com a gente. Demais. Mas antes da gente dar o primeiro passo na discussão de hoje, eu preciso estabelecer a premissa da nossa análise e fazer um agradecimento que é essencial. Claro, manda ver. Então, toda a curadoria ética e a idealização deste conteúdo científico, usando inteligência artificial, foram feitas pelo Dr. Fábio Martins Fonseca. Um trabalho incrível, diga-se de passagem. Total. É graças a isso que a missão do nosso encontro hoje é desvendar a dimensão cognitiva de um sistema fascinante chamado metamodelo evolucionário estendido. O famoso EEM. Isso. E a gente vai prestar uma atenção especial a uma batalha invisível, sabe? Uma que acontece todos os dias nas nossas mentes, que é o cabo de guerra entre a fusão cognitiva e a desfusão cognitiva. Olha, imagina o seguinte. Imagina se a maior vantagem evolutiva da humanidade, tipo, a nossa capacidade de pensar, prever e usar a linguagem, fosse exatamente a mesma engrenagem que aprisiona o ser humano em ciclos terríveis de sofrimento psicológico. Caramba! É uma ironia cruel, né? Muito. Porque as palavras e os pensamentos que transitam pela mente, eles não são só descrições passivas do mundo. Sob certas condições, eles se transformam em armadilhas de verdade. Tipo regras invisíveis que paralisam a gente? Exatamente. O nosso objetivo hoje, para quem acompanha a gente, é entender a mecânica dessa armadilha e, claro, como escapar dela. Certo. Então vamos desvendar isso. Porque antes da gente falar sobre rotas de fuga ou técnicas para se libertar, a gente precisa entender o mapa de onde a gente está pisando. Faz sentido. O contexto é tudo. Pois é. E as fontes de hoje se baseiam nesse metamodelo evolucionário estendido, o EEM. Pelo que eu entendi da leitura, é tipo um sistema super abrangente. Sim, é um modelo bem robusto. Ele tenta organizar toda aquela complexidade gigantesca do comportamento humano usando princípios da evolução, certo? Perfeito. O EEM organiza os processos de mudança terapêutica usando os pilares clássicos da biologia evolutiva mesmo, tipo variação, seleção, retenção e contexto. Ah, então é como se fosse na natureza. Isso. Da mesma forma que o meio ambiente seleciona as características físicas que ajudam uma espécie a sobreviver, o contexto em que uma pessoa vive seleciona e retém certos padrões de pensamento. Entendi. E o modelo aplica essa lente evolutiva a 6 dimensões psicológicas diferentes. Só que a dimensão cognitiva é, de longe, uma das mais problemáticas quando a gente analisa o sofrimento moderno. Sabe, isso levanta uma questão sobre a utilidade original da mente. Porque em termos evolutivos, a nossa linguagem se desenvolveu para resolver problemas práticos lá fora, né? Ameaças reais. Com certeza. Para lidar com predadores, tempestades. Tipo, se os nossos ancestrais viam indícios de um predador, a mente analisava as variáveis, projetava o perigo e disparava um comando de fuga. Era um sistema brilhante de sobrevivência. Um sistema impecável, mas para o mundo externo. A mente humana evoluiu como uma máquina de prever cenários e evitar perigos. O grande colapso, a grande falha, acontece quando a gente pega essa mesma máquina que foi feita para lidar com tigres e direciona ela para o nosso próprio mundo interno. Nossa, que desastre! Pois é. Quando a gente tenta aplicar a estratégia de eliminar a ameaça a uma memória dolorosa ou, tipo, a uma tristeza profunda, o sistema falha miseravelmente. Porque não dá pra fugir correndo de um sentimento, né? Exato. Não tem como fugir fisicamente daquilo que está dentro de você. E é bem nesse ponto de falha que os textos trazem o conceito da ilusão da linguagem literal, que, pelo visto, é a raiz dessa tal de fusão cognitiva. É o cerne do problema. Lendo o material, a impressão que dá é que a fusão acontece quando a gente simplesmente esquece o que as palavras realmente são. A gente passa a tratar eventos puramente verbais como se fossem fatos concretos. Sim, uma historinha que a gente conta para nós mesmos ganha a mesma densidade e o mesmo perigo de um objeto físico ali na nossa frente. É uma confusão trágica entre o mapa e o território, sabe? A fusão cognitiva acontece quando os pensamentos passam a exercer um controle absoluto sobre o que a gente faz. Como se fosse uma ditadura mental. Bem isso.
Um pensamento é, na sua essência, só uma atividade elétrica contínua do cérebro. É uma construção momentânea. Tá. Mas no estado de fusão, o indivíduo trata essa atividade como se fosse uma verdade incontestável, um comando que não pode ser quebrado. Olha que loucura. É tipo se o mapa de papel dissesse assim, aqui existe um abismo intransponível, e mesmo que a pessoa esteja com os 2 pés numa ponte de concreto super segura na vida real, ela congela de terror. Sim, porque o mapa ditou a regra. A realidade física ali perde totalmente a relevância. A narrativa da mente assume o volante. E o peso dessa dominação narrativa deve ser exaustivo para quem vive assim. Demais. É tão exaustivo que na prática clínica, especialmente na terapia de aceitação e compromisso, que a gente chama de ACT, A famosa ACT. isso, eles usam muito a metáfora do mestre contador de histórias para explicar isso. Como que é essa metáfora? Dá para visualizar a mente humana como um rádio. Um rádio que simplesmente não tem o botão de desligar. É uma máquina que não para de produzir palavras e exige a sua atenção o tempo todo. Nossa, cansativo só de imaginar. E esse rádio fica narrando histórias desde a hora que a gente acorda, sabe? Faz julgamentos morais sobre a gente, prevê desastres no futuro, fica remoendo o passado. E como a gente está operando nesse piloto automático da fusão, a gente sintoniza nessa estação o dia inteiro. A gente trata tudo que aquele locutor do rádio fala como se fosse um jornalismo 100% factual. Exatamente. Quando, na verdade, a imensa maioria dessas transmissões são só opiniões. Ecos de medos antigos, não são fatos. E a armadilha é tentar debater com o locutor, né? Esse é o maior erro. Se a mente diz pra você, você não é capaz de fazer isso, a reação instintiva de quem está fusionado é tentar achar provas lógicas para mostrar que a mente está errada. Mas ao fazer isso, você já perdeu. Exato. Ao entrar nesse debate, você já deu para o pensamento status de algo muito importante, algo que precisa ser resolvido urgentemente antes de você poder viver a sua vida. Eu tenho que fazer uma provocação aqui, pensando num panorama histórico. Se a linguagem é considerada a maior invenção da humanidade, a base do nosso progresso, é um paradoxo gigantesco que ela seja, ao mesmo tempo, a nossa maior fonte de sofrimento diário. Tipo, é como se a gente insistisse em usar um bisturi de alta precisão cirúrgica para tentar consertar um vazamento num cano de água. Nossa, perfeita essa analogia. A ferramenta é incrível, é uma obra-prima, mas aplicar ela naquele contexto é inútil e acaba até destruindo o cano. O bisturi ilustra perfeitamente o dilema que os terapeutas encontram, porque a mente racional é espetacular para organizar uma planilha ou calcular a rota de uma viagem espacial. Para problemas lógicos, ela brilha. Mas ela é catastroficamente inadequada para processar emoções difíceis. Tentar resolver o medo do fracasso usando só a lógica verbal é inútil. Essa crença de que toda emoção tem que ser dissecada e resolvida intelectualmente que mantém tanta gente presa. E lendo as fontes, eu notei que isso exige uma mudança radical de postura dos terapeutas, certo? Totalmente, muda o jogo inteiro. Porque se a mente do paciente está presa nessa ilusão literal e a mente adora um debate, tentar ajudar o paciente argumentando contra os pensamentos parece um erro tático brutal. É como jogar combustível de aviação num incêndio. Tipo, fornecer dados para provar que o paciente é amado só alimenta a máquina de argumentar dele. Exatamente. A mente argumentativa pega qualquer prova positiva que o terapeuta dê e já elabora uma refutação na hora. A pessoa vira especialista em defender a própria dor. Que loucura. E é por isso que os profissionais da ACT e do NM abandonam a persuasão lógica e adotam o que a gente chama de método socrático experiencial. E isso é bem diferente do modelo tradicional, né? O terapeuta não fica no papel de juiz para dizer se o pensamento, eu sou uma fraude, é verdadeiro ou falso. Não mesmo. O foco muda da veracidade para operacionalidade. O que é verdade absoluta perde a importância. Então, o que eles fazem no lugar do debate? Em vez de debater fatos, o terapeuta faz perguntas abertas. Uma descoberta guiada, focada na utilidade. A pergunta passa a ser, tipo, focar sem parar nesse pensamento está sendo útil para sua vida hoje? Obedecer essa regra está te aproximando de quem você quer ser? Isso muda tudo.
O foco vai para o custo pragmático que aquela história tem no mundo real. Perfeito. E pelo que eu entendi, como a linguagem é muito rígida, os profissionais usam metáforas para driblar as defesas do paciente. Porque uma metáfora não convida o cérebro para um debate lógico, ela convida para uma experiência visual. As metáforas são atalhos incríveis, elas fogem dessa armadilha do certo ou errado. E uma das mais famosas na ACT é a metáfora dos passageiros no ônibus. Essa é fantástica, dá para explicar para quem está ouvindo. Claro! Pede-se que a pessoa imagine a própria vida como se ela estivesse dirigindo um ônibus grande. Os passageiros que sobem e descem são os pensamentos, sentimentos, lembranças dolorosas. Tá. O grande problema é que alguns desses passageiros são assustadores. Eles gritam lá do fundo, ameaçam o motorista. E aí o motorista, querendo evitar o desconforto e o pânico, começa a fazer concessões. Isso, ele começa a evitar a dor. O acordo secreto é mais ou menos assim: se vocês, passageiros da ansiedade, ficarem quietos aí atrás, eu mudo a rota do ônibus para onde vocês quiserem. Caramba! E o preço dessa falsa paz é perder totalmente a direção da própria vida. O motorista abandona os próprios objetivos. Exato. Imagina uma pessoa que recebe uma super oportunidade de promoção no trabalho. Na hora, o passageiro da síndrome do impostor levanta e começa a gritar que ela vai falhar, que vai passar vergonha. Aí, aterrorizado, o motorista recusa a promoção. Ele vira o ônibus para a rua segura da estagnação, o passageiro senta de novo, a ansiedade passa, mas a vida da pessoa encolhe. Encolhe muito. E o que é revelador na ACT é que o objetivo do tratamento não é parar o ônibus e expulsar os passageiros. Até porque é neurologicamente impossível apagar memórias, né? Impossível. Não dá para extirpar o medo. Então a meta não é o extermínio dos pensamentos ruins. A meta é a flexibilidade psicológica. Flexibilidade psicológica, gostei desse termo. É o processo do motorista olhar pelo retrovisor, ver que os monstros estão lá, aceitar que eles vão gritar, mas ainda assim manter as mãos no volante e ir na direção do que importa. É reconhecer que o pensamento não tem capacidade motora de tomar o volante a menos que você solte. É uma separação nítida entre o que acontece dentro e o que você faz fora. Metáfora super visual no material de apoio que é a das mãos como pensamentos. Ah, essa eu achei muito tátil. Como que ela funciona na prática? É um exercício físico mesmo. Imagina que o paciente tem os piores pensamentos dele escritos em cartões ou usa as próprias mãos para representar isso. O terapeuta pede para ele colar as mãos bem firmes no rosto, cobrindo os olhos. E aí, nesse estado, o que a pessoa consegue ver da sala? Absolutamente nada. Só as próprias mãos. As pessoas, as oportunidades ao redor, tudo some. A pessoa fica funcionalmente cega. Essa é a representação perfeita da fusão cognitiva. O pensamento vira a única lente. Isso, e a intervenção para disfusão não é arrancar as mãos fora ou fingir que são mãos bonitas e otimistas. O terapeuta só sugere que a pessoa afaste as mãos do rosto, centímetro por centímetro, até colocá-las no colo. As mãos continuam lá, os pensamentos continuam na sala. Mas ao criar esse espaço, a pessoa recupera a visão periférica. Ela passa a olhar para as mãos no colo, em vez de olhar para o mundo através delas. Olha, entender a lógica de um ônibus ou das mãos no colo é um passo importante. Mas sabe, essa compreensão intelectual ainda é meio que uma atividade verbal. O intelecto engana a gente. Muito comum a mente elogiar e dizer: nossa, que imagem inteligente! Mas quando a crise de ansiedade ataca de verdade no meio do supermercado, a lógica some e o passageiro toma o volante. Como que os terapeutas quebram essa barreira no consultório? A compreensão intelectual é quase um prêmio de consolação. A verdadeira quebra da fusão tem que ser sentida no corpo, em tempo real. A pessoa precisa experienciar o colapso do significado das palavras. E como eles causam esse colapso? Usando exercícios experienciais que subvertem as regras da linguagem. Tem um clássico que foi criado há mais de 100 anos pelo Edward Titchener, focado numa palavra simples tipo leite. Leite, tá. Se alguém fala a palavra leite agora, a minha associação é instantânea. Vem a imagem do líquido branco, o copo gelado, a textura, som e objeto formam um bloco só. Esse é o entrelaçamento perfeito. O exercício faz uma desconstrução mecânica disso. O terapeuta pede para a pessoa repetir a palavra leite em voz alta,
super rápido, sem pausa, por uns 45 segundos. Leite, 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 leite. Isso gera uma saciedade semântica, né? O efeito deve ser bizarro. É muito bizarro. Depois de uns 20 segundos, a textura cremosa e a cor simplesmente evaporam da sua mente. A palavra perde o sentido. Sobra só um som alienígena e o músculo da garganta contraindo. Essa evaporação do significado é a disfusão cognitiva em estado puro. A gente viola o ritmo normal de como o cérebro processa a língua. Isso prova para o sistema nervoso que palavras são, no fundo, só vibrações no ar. E se aplicar isso para uma palavra pesada, tipo fracasso? O efeito é idêntico. Repetir fracasso sem parar esvazia a palavra. A carga emocional despenca porque a mente não consegue segurar a ilusão da literalidade. Genial. E lendo as fontes, tem o reverso dessa moeda também, né? Que mostra o quanto a biologia obedece à palavra, que é o exercício do limão. Ah, o limão é infalível. O terapeuta descreve um limão suculento, azedo, sendo cortado e dá uma ordem severa. De jeito nenhum, permita que a sua boca produza saliva ao imaginar esse sumo ácido na sua língua. E adivinha? A pessoa saliva imediatamente. As glândulas não pedem permissão para a vontade consciente. Sabe o que eu acho legal disso? Isso ajuda a normalizar o sofrimento de quem acompanha a gente. Mostra que se a mente conta uma história de desastre e o seu coração dispara, não é fraqueza sua. É só a sua biologia ancestral funcionando direitinho. Perfeito. Tentar controlar isso com força de vontade é inútil. E por entender essa independência entre mente e corpo, tem outro exercício fenomenal chamado não faça o que você disse. Como que é isso? A pessoa tem que verbalizar uma ordem imperativa em voz alta, mas o corpo tem que fazer exatamente o oposto. O material dava uns exemplos bem visuais, tipo, a pessoa fica andando pela sala enquanto repete com convicção, eu sou fisicamente incapaz de caminhar. Isso. Ou sentada na cadeira dizendo, eu tenho que me levantar agora, mas mantendo as pernas relaxadas. E o corpo simplesmente ignora a ordem falada. Sim. E tem a variação do limite físico. O terapeuta pede para a pessoa levantar o braço o mais alto que conseguir. A pessoa estica e a mente dita a regra, cheguei no meu limite absoluto. Impossível ir além. Aí o terapeuta fala calmamente, tá, agora estica só mais 1 milímetro. E, invariavelmente, o corpo obedece e sobe mais um pouco, desafiando a verdade que a mente tinha acabado de criar. Caramba, isso é muito poderoso. Prova que a mente pode gritar limites intransponíveis, mas o nosso sistema locomotor não tem obrigação nenhuma de obedecer essa narrativa. O comportamento pode acontecer de forma totalmente independente da historinha na sua cabeça. Você pode ter pavor de falar em público, ouvir a mente narrando um desastre total e, mesmo assim, colocar um pé na frente do outro, subir no palco e fazer uma apresentação incrível. Porque os exercícios mostram que nós não somos as peças de xadrez controladas pelos pensamentos, nós somos o tabuleiro onde o jogo acontece. Uma excelente forma de resumir. Olha, a gente está chegando a uma síntese brilhante de como o EIM e essa disfusão impactam a saúde. Fica muito claro que escapar da mente não tem nada a ver com apagar memórias dolorosas. Definitivamente não. E muito menos com aquela positividade tóxica de tentar esmagar um pensamento ruim com 3 afirmações otimistas forçadas. Tentar substituir pensamento é continuar jogando o jogo com as regras do seu próprio rádio quebrado. Sim, a verdadeira libertação é a flexibilidade psicológica. É mudar nossa relação com a mente. Aceitar os passageiros no fundo do ônibus, mas manter os olhos vivos na estrada. É normalizar que o rádio sempre vai ter chiado e focar no que realmente importa na sua vida. Perfeito. E com essa clareza imensa sobre como navegar o nosso mundo interno, a gente vai chegando ao final desse nosso encontro de hoje. Foi uma discussão fantástica. Foi sim. E eu queria lembrar mais uma vez que esta exploração científica aprofundada com a ajuda da IA foi idealizada e teve a curadoria ética feita com muita excelência pelo Dr. Fábio Martins Fonseca. O valor dessas reflexões para a gente construir uma vida mais livre
É inestimável mesmo. Com certeza. É um privilégio traduzir tudo isso para quem acompanha a gente. E para garantir que essa análise continue reverberando depois que a gente se despedir, deixamos o palco para uma última provocação sua. Bom, a reflexão final para todo mundo pensar é a seguinte: se uma palavra concreta e inofensiva como leite perde todo o seu poder simbólico, o seu peso e a sua textura, virando só eco vazio quando a gente repete por 45 segundos, quais das chamadas verdades absolutas e certezas sombrias que a gente carrega como sentenças definitivas há décadas não passariam de mera fumaça cognitiva caso a gente ousasse parar de dar tanta reverência a elas?